Pois bem, o que nós temos aí sobre a Lei 14.112? Tá? Primeiro que ela tem origem num projeto, num PL lá no Senado, né? E que recebeu aí o nome Nova Lei de Falências. Olha aí, que interessante, né? Tem alguns vetos, tá? Tem alguns vetos que eu vou mencionar aqui para vocês, mas ela entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2021. Então, desde o dia 23 de janeiro de 2021, nós temos uma alteração relevante da Lei 11.101, que trata de recuperação e falência. Vejam como é relevante a quantidade de alterações promovidas na Lei 101, né, de 2005. A lei, tá, 101, antes das alterações, ela possuía 201 artigos. Com, né, a vinda da Lei 14.112, foram mais de 106 alterações. 106 alterações. Alterações e inclusões de dispositivos. Né? Na verdade, foram inseridos 8 seções e um capítulo na lei. Tá? Então, na verdade, teve sim uma alteração substancial, ou, se preferirem, relevante. Né? Mas que houve alteração, houve. Né? Agora, mas também não teve uma revogação da lei, de forma alguma. E aqui eu trago um ponto importante, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 18, nós temos até o dia 4 de março aí, para que o Congresso Nacional derrube ou não, né, os vetos presidenciais. Tá? Foram feitos alguns vetos e eu selecionei aqui para vocês, vou mencionar rapidamente, porque o importante é ver o Instituto, mas como esses vetos eles podem ser derrubados pelo Congresso, né, é importante saber onde estão, do que tratam. Né? Então, o primeiro veto aqui do presidente foi o artigo 6º, parágrafo 10, que diz o seguinte: previa a suspensão das execuções trabalhistas. Então, a gente vai ver que quando você requer a recuperação judicial, você tem o que a gente chama de stay period. É um período de suspensão do trâmite das execuções. Tá? Mas as ações trabalhistas e fiscais são exceções à regra. Tá? Elas não param, elas não se suspendem. E esse dispositivo ele previa essa suspensão. Tá? Então, se tem essa previsão, ainda temos que aguardar o Congresso, como todas aqui, mas em princípio foi vetada. Tá? Então, continua como era antes. Tá? O processo trabalhista não se suspende. Bom, um outro ponto importante aí foi em outra lei, né, que no seio da 14.112, né, o legislador também pode alterar outras leis, não só a 11.101, previa que não se sujeitariam aos efeitos da recuperação judicial os créditos e garantias vinculados à cédula de produto rural com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço. Então aqui também é um ponto importante, né, porque criaria uma exceção. Né? Então, basicamente, todos os créditos eles ficam ali englobados na recuperação e se criaria uma exceção para essas células de produto rural. Né? Então, é um reclame do setor rural, evidentemente, né? Uma bancada forte no Congresso, mas o presidente vetou e vamos saber agora se no Congresso, que tem uma bancada muito forte, esse instituto, né, esse dispositivo, ele vai ser suscitado, né, ressuscitado, né, derrubando-se assim o veto do presidente. Vamos ver. Bom, também foi vetado o artigo 6b, né, que previa que não se aplicava o limite percentual não se aplicava o limite percentual de 30% na apuração do IRPJ e contribuição social sobre o lucro, resultante de alienação judicial de bens e direitos. Aí é uma questão tributária, outra alteração também é tributária, é porque quando existe prejuízo um exercício financeiro, é uma questão bem complexa, né, lá na área tributária, quando existe prejuízo, você pode compensar com lucro do outro período. Né? Basicamente é isso, tá? Então você tem prejuízo num ano, no outro ano você tem lucro, e aí você vai ter que pagar imposto, mas você pode pegar o prejuízo que você tem no período anterior e compensar. Tá? Só que existe um limite. Eu não posso pegar todo o prejuízo que eu tive no ano passado, por exemplo, e compensar com todo o lucro que eu tenho.
eu só posso pegar 30% do prejuízo que eu tive. Então, se eu tive um prejuízo de 1 milhão, eu não posso me aproveitar para compensar de um lucro de 1 milhão. Eu só posso pegar 300 mil. Só posso pegar 30%. Pois bem, isso é uma questão tributária. E aí, o legislador colocou no dispositivo que altera a Lei 11.101 um mecanismo que não aplicaria esse limite, que é bem interessante, né, para aquele que tem dívida. Tá? Então, se eu sou uma pessoa, né, um empresário que estou em crise, tive prejuízos, e geralmente, né, o empresário tá em crise é porque teve prejuízo, e aí ele quer pegar esse prejuízo acumulado, independente de limitação de aproveitamento, tá? E compensar com o lucro que ele terá na venda do ativo. Né? Porque quando ele vai vender ativo, na recuperação, na falência, ele vai ter lucro. E ele vai ter que pagar imposto. Só que se esse artigo estiver, né, vigorar, né, se o veto for derrubado, esse empresário possivelmente vai poder compensar todo o prejuízo que ele teve e efetivamente não vai pagar imposto sobre aquilo que ele vender dentro da recuperação da falência. Então, é um dispositivo interessante. Eu entendo que seria relevante para o empresário. Não vi os estudos do governo, né, sobre o impacto econômico e financeiro. Tá? Eu acho que aí, evidentemente, é necessário que se apresente o estudo, né, sobre o impacto financeiro, é uma condição da nossa legislação. E o veto tem até essa origem, né? O presidente vetou justamente porque o Congresso diz que não precisa aplicar essa limitação de 30%, mas não diz como vai compensar, porque isso vai ser uma perda de arrecadação, evidentemente, para o governo, né, federal, que os tributos são federais aí. Então, esse é um ponto importante. Também não sei qual será, né, o fim dessa história. Né? Teremos que aguardar realmente. Bom, o artigo 50A, a mesma coisa, uma questão tributária, né? Previa que não incidiria o PIS e COFINS sobre receita reconhecida contabilmente pela empresa devedora. Aí também é interessante, uma questão tributária sobre receita, né, para que não fosse tributada pelo PIS e COFINS, também dificilmente passará, porque nesses dois itens, é muito importante que você saiba disso, né? Existe um dispositivo na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que a infração é ilícito que se aprove uma desoneração, uma redução da carga tributária, sem apresentação de um estudo que demonstre, né, o equilíbrio orçamentário após essa desoneração. Então a intenção do legislador aqui foi boa. Eu até entendo que seria muito bom esses dois artigos aqui para o empresário em crise. Contudo, não podemos negar que a lei de responsabilidade fiscal impõe a observância desses requisitos para se aprovar uma desoneração. Então é uma questão que realmente talvez, né, o presidente possa fazer até através de medida provisória, mas realmente na lei eu acho que tecnicamente os vetos terão que ser mantidos, embora dois dispositivos seriam muito importantes para viabilizar a recuperação dos empresários. Né? Bom, depois o parágrafo 13 do artigo 6º, né, que previa que não se sujeitariam à recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos. Também outra questão importante. Né? Então, existe essa questão, essa dúvida jurídica, né, se os atos cooperativos, né, os contratos ali envolvendo os cooperados fazem parte ou não de uma recuperação judicial, até porque, em princípio, a cooperativa não faria jus à recuperação, mas o presidente vetou, entendendo que seria justamente uma questão ilógica, né? Seria contraditório. Bom, depois o artigo 60, parágrafo único, e o artigo 66, parágrafo 3º. Ambos ali previam que o objeto da alienação estaria livre de qualquer ônus e não haveria sucessão ao arrematante. Esse ponto é muito importante, até porque em 2005, quando se fez a nova lei, uma das características fundamentais, né, da Lei 11.101, lá em 2005, era justamente prever que quem adquirisse
bens, patrimônio, fundo de comércio do empresário falido ou em recuperação, não assumiria a dívida anterior dele. Tá? Esse foi um ponto crucial da lei. Só que agora o legislador, de certa forma, ele ampliou muito, dizendo que a alienação estaria livre de quaisquer ônus. Né? Quer dizer, quem arrematasse um bem estaria livre de qualquer ônus. Esse qualquer ônus sempre é complicado, né? Eu digo sempre que em direito, assim, as expressões qualquer, né, sempre, é perigoso usar esse tipo de expressão em direito, né? Porque qualquer, mas tem dívida que ela fica ali, né? Ela não sai, ela é próprio terreno, né? Então, é um dispositivo que, de novo, seria muito interessante, tá? Porque facilitaria que o empresário em crise vendesse o seu patrimônio para gerar renda, né, receita e pagar as dívidas, né, e recuperar o seu negócio. Contudo, o texto legislativo, ao abrir muito as possibilidades, né, gerou o veto presidencial, que também conta com uma certa lógica, né, porque quando diz que o arrematante jamais responderá por qualquer dívida, pode prejudicar, né, algumas dívidas que seguem o patrimônio. Tá? Então isso é interessante aí observar. Esses então são os dispositivos que foram vetados pelo presidente e que aguardam aí uma posição do Congresso até 4 de março desse ano. A gente está gravando aqui no dia 18, então vamos aguardar aí o Congresso se manifestar se derrubam ou não esses vetos.